Então, eu vou ensinar vocês primeiro a fazer o fundo de textura, que é aquele fundo que você coloca várias fotos com várias texturas, vários desenhos e mescla com um fundo colorido. Para vocês fazerem esse fundo, vocês vão no Ibis Paint, na verdade, os dois tipos de fundo vocês vão fazer pelo Ibis Paint. E aí vocês vão selecionar o tamanho do fundo de vocês. Eu selecionei o tamanho do meu fundo e aí eu fui ali nos pincéis. Eu assisti um anúncio para liberar todos e eu poder utilizar gratuitamente. Os pincéis que vocês vão utilizar, os pincéis de água real, esses três aí. Vocês podem usar os três, vocês podem usar só um, só que vocês têm que usar esse, para as cores mesclarem melhor entre si. Eu geralmente uso do meio, mas nesse vídeo eu usei os três para mostrar para vocês. Primeiro, eu sempre adiciono uma foto no meu fundo para me pegar as cores da paleta. Por exemplo, eu vou fazer uma montagem com essa foto como foto principal. Então eu vou lá e pego as cores dessa foto, para o fundo ficar exatamente da mesma cor da paleta. E quando a cor é muito escura, eu geralmente clareio elas. Por exemplo, esse azul ficou muito escuro, esse azul e esse vinho ficou muito escuro, apesar de ser a cor da foto. Então eu vou lá na rodinha de cores de configurar essa cor e aí eu vou clarear ela. Vai ficar da mesma cor, só que em um tom mais claro. Porque assim como a cor preta em fundo, em overlays, cores muito escuras, elas tiram a suavidade da edit. E chega aqui e não dá pra enxergar direito os detalhes, e detalhes no edit é tudo. Detalhes é muito importante. Então vocês perceberam aí que eu clareei a cor por ser muito escura, e vocês façam o mesmo caso a cor da paleta da foto de vocês seja em tons muito escuros. Depois que eu peguei as cores, eu eliminei a foto e aí eu comecei a dar batidinhas na tela, primeiro com esse marrom, esse bege aí, e eu fui só em uma parte da tela. Fui dando batidinhas e aí depois eu fui com o azul e aí eu comecei a dar mais batidinhas em mais alguns espaços em branco. E aí depois do espaço que sobrou, eu fui com o rosa, o vinho roxo e dei batidinhas nos espaços em branco. Para começar, eu não deixo as cores muito fortes no fundo, eu deixo elas mais ou menos opacas, só pra mim ter uma base de como vai ficar. E depois eu trabalho com alguns outros pincéis por cima, pra dar mais uma sensação de elas mesclarem melhor, dar uma sensação de profundidade. E aí eu vou fazendo isso, vou usando outros pincéis, vou depois fazendo com que as cores fiquem mais fortes. Primeiro, eu só pinto pra ter uma base de onde cada cor vai ficar mesmo. Depois que as cores estão mais fortes, eu fui com outro pincel, o pincel mais marcadinho aí, esse daí. E aí eu passei outra cor por cima de outra cor. Por exemplo, eu passei o rosa em cima do bege. E aí eu passei o azul por cima do rosa. E aí eu passei o rosa em cima do azul. Porque isso faz com que as cores mesclem melhor entre si. Vocês não precisam fazer isso, vocês poderiam deixar do jeito que tava mesmo, mas eu quis fazer para mostrar para vocês o que eu faço para as cores ficarem mais mescladas, para elas se misturarem melhor. E aí vocês têm duas opções na hora de adicionar as texturas. Vocês podem adicionar elas diretamente pelo Ibis Paint ou vocês podem adicionar pelo PixArt. Eu mostrei das duas formas. Eu particularmente prefiro adicionar pelo Ibis Paint e vocês já vão ver o porquê. Eu já mostrei pra vocês como adicionar foto no Ibis Paint, então se vocês não viram o vídeo aula da primeira aula que a gente teve, segunda eu acho, que foi a aula de apps, de como mexer em cada aplicativo, assistam. Vocês têm que clicar naquela câmerazinha ali e aí vai abrir a galeria, vocês adicionam a foto e posicionam. Clicando nessa barrinha de selecionar, vai ter várias opções de mesclagem, que a foto vai mesclar com o fundo, mesclar com as cores do fundo, ela vai ficar mais opaca com o fundo. Eu particularmente prefiro usar as opções de luz indireta e luz direta, geralmente eu uso a luz indireta,
Mas vocês podem explorar aí o aplicativo e ver, usar a função que vocês acham melhor. Eu adicionei a primeira textura e fui adicionando outras texturas que eu achei que ia ficar melhor. Vocês têm que tomar muito cuidado na questão de pegar texturas já com qualidade. Vocês não podem adicionar só uma textura, vocês também têm que tomar cuidado com a opacidade que vocês deixam a textura no fundo. Porque dependendo, se vocês deixarem ela numa opacidade muito forte, vai ser muito mais difícil para ela se misturar com outras texturas. E vocês precisam misturar texturas, vocês precisam fazer um fundo com texturas. Então vocês têm que tomar muito cuidado. Tem algumas texturas 3D, umas texturas que são mais marcadas. Elas vocês têm que tomar mais cuidado ainda, porque dependendo das texturas que vocês misturarem com elas, vai ficar algo superficial, algo que dá pra ver que não tá bem mesclado. Enfim, como eu mostrei pra vocês, como eu falei pra vocês, dá pra fazer também mesclar texturas pelo PixArt. Então primeiro vocês vão adicionar as fotos, adicionar todas as fotos de textura que vocês vão utilizar. E aí vocês vão arrastar pro cantinho as que vocês não vão utilizar por enquanto. Porque aí fica mais fácil de vocês visualizarem como ficou a textura mesclada com o fundo. Primeiro eu corto as texturas, eu corto elas do tamanho que tá o meu fundo. E aí eu posiciono elas, eu preencho toda a parte do fundo. Eu também vou nos ajustes e tiro a saturação da textura. Porque se eu mesclar ela assim pelo PixArt, vai mudar muito a cor do fundo. E depois eu vou em mesclar e aí eu vejo um efeito que deixou ela legal, que mesclou melhor ela com o fundo. E depois eu também mexo na opacidade. E aí, pelo PixArt, ela fica assim. Eu adicionei a textura que eu fiz, o fundo que eu fiz só pelo Ibis Paint, as texturas que eu adicionei pelo Ibis Paint. E vocês podem ver que pelo Ibis Paint as cores ficam mais vivas. As texturas ficam melhores, a cor fica melhor, tudo fica melhor. Então eu particularmente prefiro fazer a edit pelo Ibis Paint. Depois, quando vocês tiverem feito o fundo, vocês vão no PixArt, independente se vocês já estavam lá ou se vocês estavam na Ibis Paint, vocês salvem o fundo do Ibis Paint e vão pro PixArt, vão em efeitos e na categoria de mágico. Esses efeitos, eles servem para dar destaque para as texturas, então eles vão destacar ainda mais o fundo de vocês. Primeiro vocês vão clicar em um deles e vocês vão nessas três bolinhas, clicar nessas três bolinhas, porque vai fazer com que a paleta do efeito fique da cor do fundo. E aí vocês mexam na opacidade, não deixem o efeito muito forte. Vocês podem ir salvando e adicionando quantos efeitos vocês quiserem, quantos vocês verem que ficam melhores, que ficam legais, que combinam. Nem todo efeito mágico vai ficar bom. Tem uns que tem muitas linhas que vão deixar muito marcado e vocês têm que tomar cuidado com isso. Tem uns que vai apagar mais o detalhe do que ajudar. Vocês também podem ajustar os tons da montagem do fundo. Por exemplo, essas partes muito claras que ficou na edit do efeito mágico. Vocês podem ir no realce e diminuir tudo. Estão vendo que esses pontos de luz sumiram? E aí vocês também podem mexer nas outras ferramentas do ajuste. Vocês podem aumentar um pouco a saturação para as cores ficarem mais vivas. Vocês podem diminuir o contraste para a edit ficar mais suave. Caso a edit tenha ficado muito escura, vocês podem aumentar um pouco do brilho. Só não exagerem em nada.
O único que vocês podem exagerar é no real, se os outros não exagerem. E aí o fundo ficou dessa maneira.